E o que eu sempre falo, a primeira coisa é, você não pode comparar o seu capítulo 1 com o meu capítulo 100. Certo. Entendeu? Eu já passei por várias coisas no caminho para estar onde estou hoje. Várias fases, várias Sim. etapas. Então, eu sempre falo, você tem que comparar uma pessoa que está no mesmo caminho que você. Sim. E foca em você, não fica focando na outra pessoa. Você vai viver uma vida infeliz. Sim. Insatisfeito. Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. Este podcast é patrocinado por Hawk Marketing. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Imigrante Rico Podcast com seu host, Thiago Prado, onde bato um papo cabeça com imigrantes que conquistaram sucesso na terra do tio Sam. Você quer saber quais os fatores que os levaram a ter sucesso? Assiste tudo aí, então, porque eles estão dispostos a compartilhar a trilha com vocês, ensinando os segredos dos caminhos que passaram. Aqui você vai escutar tudo sem filtro, como consegue atingir o seu sonho através de histórias de muita dedicação, suor, sangue, preparação e, claro, com um pouquinho de sorte. Segue o canal, curte, comenta e ative as notificações, porque toda semana tem um episódio novo para você. Tem alguém aí que precisa ouvir essas histórias sensacionais? Então, compartilhe com elas. E hoje eu estou aqui com uma mineira natural de Conselheiro Lafayette. Falei Sim, certo? Falou certinho. Interior de Minas Gerais. Isso. Você sabe que eu sou seu fã, né? Obrigado por tirar o tempo. Obrigada aqui pelo hoje. convite. Admiro muito seu trabalho, o trabalho que você faz. Então, para quem está começando a assistir a gente aí, mora nos Estados Unidos e pensa de ter a casa própria, a gente vai dividir com você, mas segura aí, tá? Em breve. Em breve a gente conta o segredo. E para quem pensa de vir para cá, é uma mega história de realmente entender como que ela chegou aqui até hoje. Então fica ligado, assiste até o final, hein? Conta pra mim, você nasceu no interior de Minas mesmo, Ari? Foi. Primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui. E a admiração é mútua, tá, gente? Tiago, ele é o rei do seguro, tá? Não deixa ele esse jeitinho dele acanhado ficar enganando vocês, não. Mas sim, eu nasci em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Fica mais ou menos de 1 hora de Belo Horizonte. E a família sempre morou em BH, né? Então, estavam sempre ali, indo de um canto pro outro. Mas aos 15 anos eu mudei para New Hampshire. Aos 15 anos você saiu de BH e veio para New Hampshire? Direto para New Hampshire. Uau. Em pleno inverno, né? Aquela maravilha. É maior legal, né? Porque mas quando peraí, como é que surgiu essa ideia? Sua família veio pra cá, você veio estudar, você foi em Valadares e decidiu vir pra alguém? Não, é uma história um pouco complicada. A minha mãe, ela era vítima de violência no Brasil e nós viemos pra cá em busca de segurança. Uau. Então veio eu, minha mãe e a minha irmã. Certo. Então viemos pra cá porque a minha mãe tinha uma conhecida que morava em New Hampshire, né? Aí na cabeça de adolescente é super legal, né? Sim. Que você fala, vou morar nos Estados Unidos. É a primeira coisa que passa na sua cabeça. Ai, meus amigos, vou deixar os amigos pra trás. Aí depois você começa a pensar, nossa, mas aí tem Nova York, tem Miami. Aí você começa a lembrar dos filmes, né, que a gente fica vendo. Das oportunidades. Mas aí eles te colocam em pleno New Hampshire. Gente, a cidade que eu cheguei não tinha absolutamente nada. Você não via uma alma penada. Pra qual cidade que você foi em New Hampshire? Pra Nashua. Pra Nashua, ok. Melhor que Pelham, né? Olha pro lado positivo das coisas. It could always tem be um worse. Pouquinho a mais, Tem como ser ruim. Mas é super bacana, né? Mas aí eu acho que... Quando que foi sua primeira nevasca, aquela memória sua, quando você viu cair tanta neve? Na semana que eu cheguei. Você chegou em que mês? Sim, cheguei, foi em fevereiro. Que dia? 27. Que ano foi isso? 2001. Eu cheguei no dia 28 de fevereiro de 2000, Não, eu lembro daquela nevasca. Tá vendo que mundo pequeno? Tinha 14. Então eu literalmente olhava pra janela, falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E não sei, parece que nevava mais antes, né? Porque acumulava muita neve mesmo. Não sei. Eu acho que assim, né? O pessoal fala dos imigrantes Nutella e raiz. Eu acho que não é só imigrante, não. Por exemplo, meus filhos, né?
cai 1 inch de neve, as escolas estão sendo canceladas. Na minha época... Não, a gente ia... Deixa eu te falar, porque a minha casa não era tão longe que qualificava para o ônibus. Então a gente colocava aquela sacola de lixo no pé, né? Pra não molhar. Diziam que não molhava, né? Nossa! Mas molha, viu, gente? Ó, se você escutou essa e coloca a sacola de lixo que não molha, molha. Molha. Compra uma bota waterproof, que é melhor. Faz investimento. Que legal. Então, aí vocês foram pra New Hampshire. Bem semelhante a história, Sim. tá? Minha mãe veio pra cá, eu nasci em setembro, outubro, meu pai foi assassinado. E aí meu tio também veio a óbito de acidente. Quando eu tava com 14, minha mãe falou, vou sair daqui porque senão o próximo é meu filho, né? Então, bem semelhante a história, entendo muito. Só porque eu dei sorte ainda, não fui pra New Hampshire. Um pouquinho mais de sorte. E como que foi esse choque que você sair de BH, que é maravilhoso, e aí de repente chegar no interior, live free or die? É meio complicado, porque eu fico lembrando assim, e eu, logo de cara, eu já amei. Então, eu lembro que bem quando eu cheguei assim, na outra semana eu já comecei a ir pra escola. E em New Hampshire não tinha muito imigrante. Até hoje, assim, tem aquela... Inglês como segunda língua existia, né? Não tinha. Então, assim, não tinha quase brasileiro nenhum. E eu lembro que bem quando eu cheguei lá eu fiz meio ano, né, de junior high. E quando eu fui pra high school, eu ainda sofri, que ainda tinha hispano lá. Não tinha muito brasileiro, mas tinha hispano. Só que aí eu tive que fazer uma prova inscrita para poder saber se você qualificava para ficar no programa do ESL, né? Fiz o danado do teste. E não passei para poder passar. Porque no Brasil, a minha escola dava inglês desde a primeira série. Então você tinha base. Então eu tinha escrita. Mas isso acabou comigo, porque já me colocaram como americano. Só que na fala, gente, na hora que você chega aqui, não importa, você tem 15 anos de inglês no Brasil, você não entende nada. Experiência própria aí, ó. Nossa, aí me colocaram lá, e não só isso, né? Aí meu apelido no meio dos hispanos ficou Mariana Metida, porque na cabeça deles, ela acabou de... Quem que ela pensa que ela é? Que ela acabou de chegar e não quer fazer aula com a gente. Gente, eu queria, não me deixaram. Não te deixaram. E como foi a experiência? E o primeiro ano, você tirou notas boas ainda? Conseguiu sobreviver? Olha, foi aí também que eu aprendi o tanto que algumas escolas públicas daqui eram ruins. Não sei se hoje em dia melhorou, né? Porque... Depende do zip code, né? Sim, mas tipo, lá no Brasil eu ia numa escola muito boa. E eu saí de lá no primeiro ano. Eu graduei aqui, eu não aprendi quase nada. Não, imagina. Porque tudo que eu fazia as provas, eu já aprendi, já sabia do Brasil. Sim, já tinha feito pré-álgebra, já tinha feito álgebra, já estava fazendo cálculo 1 no Brasil. E aqui os caras não sabem nem fração. Aí eu sei que eu pegava assim, eu tudo tirando só alto. Assim, gente, esse negócio tá estranho. Mas aí a gente foi levando a vida, mas eu fiz amizades bem no início, assim. Tá explicado por que seu espanhol é bom agora. Tá vendo? Mas a adaptação foi muito boa, graças a Deus. Que legal. E aí você formou da high school, e aí qual que foi o primeiro emprego, na verdade? Porque você começou a estudar. Acho que você teve alguns bicos, né, na juventude. Gente, o Thiago tá assim, né? Vamos abrir o baú, né? Qual que foi o primeiro dólar que você ganhou? Então, bem quando eu cheguei, né? Aí falei assim, não, aqui todo mundo trabalha, quero pegar um trabalho. Aí eu lembro, saí aplicando. Eu, minha irmã, na época ela tinha 21 anos, e saímos aplicando, né? Ela tinha 20 anos. Saímos aplicando, aí abriu um restaurante bem perto da nossa casa. Eu falei assim, vou lá. Só que, gente, quando você sai do Brasil com 15 anos, no Brasil as mulheres se vestem muito bem, né? Então eu saí de lá, era um pouquinho patricinha. Então, sempre vestida bem e tal, de salto alto, né? Aí fomos lá no danado restaurante. O cara foi lá, me conheceu, eu tinha aplicado para ser dishwasher, que era o que todo mundo fazia aqui naquela época. Não tem problema nenhum em fazer. Aí o cara falou assim, olha, você tá hire, você vai ser hostess. Quem disse que eu sabia o que isso significava, né? Não tinha noção. E naquela época... E o inglês? Não, escuta, que naquela época o pessoal de hoje não dá valor, né, Thiago? Não. Naquela época, gente, a gente andava com dicionário. Não tinha YouTube, não. Era dicionário, não, era... Aquele negocinho de tradução, como é que chama? Você tinha de tradução? Não, era tipo um dicionário pequenininho. Era um tradutor, tipo um tradutor, um negócio sim. de papel, De papel, gente. Era como o se livrinho, fosse você abria... Aqui, ó, era a nossa Bíblia do imigrante. O mapa também, né? Aí eu entrei lá e falei assim, hostess, o que é isso? Falei, será que eu vou cozinhar? O que eu vou fazer? Não tinha noção, mas peguei para trabalho, tá bom, né? Fui lá e tá assim, anfitrião. Falei assim, gente, o que é isso?
Fui procurar. Fazer o Google. Saí ligando. Não tinha... Ô, Thiago, naquela época não tinha, Thiago. Eu lembro, conectava com a UL. Não tinha iPhone, não tinha nada, né? E eu desorientada e saí perguntando. E essa amiga da minha mãe que estava lá no dia, né? Ela já morava aqui, já fazia 2 anos. Falei assim, ela vai saber. Aí esperei ela chegar do trabalho. Aí eu falei assim, Beth, eu peguei... O cara falou, me colocou aqui pra mim que eu vou ser host. O que é isso? Ela virou, não tenho noção. Eu falei, nossa... E fiquei super preocupada, né? Aí, outro dia, fui lá na escola, voltei, fui lá numa hispana, falei assim, você pode me ajudar? O que é host? Ela falou, também não sei. Eu falei, gente, ninguém sabe o que é essa profissão aqui nos Estados Unidos, não é possível. Aí a menina foi gente boa pra caramba, foi comigo até no restaurante e perguntou pra mulher o que eu ia fazer, né? Ela explicou, ela falou, só coloca um dress, put on a dress e vem. Aí tá. Foi a Mariana, na cara de pau, coloquei vestido e foi. Thiago, já tinha pegada de vendas desde jovem. Aí eu falei assim, eu tenho que aprender, eu sempre fui assim, né? Eu tenho que aprender 3 frases muito bem ditas, que é how many people in your party, please follow me this way. Eu lembro que eram 3 frases. Eu falei assim, eu vou estudar essas 3 frases, que eu vou falar essas 3 frases muito bem. Se o cara perguntasse que horas que travava. Não, mas aí eu falava aquelas frases, aí a pessoa olhava pra mim e achava que eu sabia falar inglês. Não sabia, entendeu? Mas pelas 3 frases, nossa, ela... Já tava... Sim. E quando o telefone tocava? Welcome to a mão Applebee's, tremia assim. follow me this way. Era desse jeito. Mas, nossa, foi bem legal. Your table's almost ready. Não, e eu lembro, né, o pessoal quando... Aí o pessoal que trabalhava lá comigo, o pessoal super paciente. E eles faziam mímica pra poder me ensinar o que eu não sabia. E pulava. Cara, o pessoal, assim, me tratou. E eu lembro que foi tão bacana que eu comecei a trabalhar lá. E no meu aniversário eles fizeram uma festinha pra mim. Que legal. Nossa, então assim, foi Mas super bacana. Mas qual foi a maior gafe que você lembra? Que a gente sempre tem uma. O frango que a gente pegou. Nossa... Ai, Thiago, é tanta gafe quando a gente chega aqui que, nossa... Do restaurante não teve nenhuma. Que eu consiga lembrar, assim, faz um pouquinho de tempo, né? Vou te contar uma, então, engraçada. Trabalhava numa padaria, igual desse jeito, não falava nada de inglês e tinha uma portuguesa. E ela chegou e escreveu no papel lá, Dark Handsome. E eu fiquei... Só entendi Dark, não sabia o que era Handsome. Fui pra casa igual você. Falei, agora tem que traduzir isso. Eu não tava com o livrinho. Falei, como é que traduz? E não traduzia. E eu chateado. Eu falei, mãe, sai do telefone. Liguei o computador na UL, logava pra você fazer a pesquisa, pra você esperar. Só porque eu fiquei de cara fechada pra ela o dia todo. Quando eu peguei o papel. Porque eu só tinha, eu falei, não, tá me discriminando, tá me chamando de Dark aqui, entendeu? No outro dia que eu fui entender e pedir desculpa. Eu falei, ó, me chamou de bonito ainda e eu tava focado só na parte negativa. E ela ficou toda... Sabe quando a pessoa fica constrangida? Que eu olhei e falei assim, não, mas peraí, o que eu fiz de errado? Nossa... Essa foi uma das maiores vergonhas. É tanta coisa que a gente já passou, né? Eu tava conversando hoje com um cliente meu e eu falei, gente, era aquela fase de andar com aqueles mapas enormes, não existia GPS. Eu lembro quando a Garmin saiu com aquele primeiro GPS, a minha alegria quando eu juntei dinheiro pra comprar um. Você não tem noção. Gente, o pessoal de hoje em dia não sabe o que é isso. Não, todo mundo tinha um Garmin no carro. Nossa, e a felicidade na hora que você comprava um, nunca mais ia precisar de ver um mapa na minha frente. Foi e libertador. Você abriu não, a pior parte do mapa, pra quem chegou nessa época e lembra, você tá numa cidade e ter que pular pra outra, né? E você tinha que mudar de página pra saber onde você tava indo, lembra disso? Oh, se lembra. Esse foi o primeiro emprego. E você botou pra quebrar já de host, seu inglês foi desenvolvendo. Quanto tempo você ficou lá? Sim, fiquei um tempão. Eu fiquei lá uns 2 anos. Que legal. Nossa, o dono super gente boa. E depois eu fui trabalhar na Macy's. E eu não tenho muito juízo, né? Mas aqui... Esse é um dos fatores que leva o imigrante a ter sucesso aqui. Eu não tinha pensado. A coragem. Tô escutando isso aqui agora porque se você tivesse falado não pra você, eu não sou capaz, eu não sei o que é isso, não tinha dado certo. Com certeza. A coragem de enfrentar, sem dúvida nenhuma, é o que diferencia muitas pessoas de outras, né? Com certeza. Eu sempre acho assim, né? É a coragem e a determinação que a pessoa tem que ter. Esse é outro fator. Então, aqui a gente... Sim, às vezes a pessoa não tá tão determinada. Então, assim, eles não lutam porque eles não têm aquele gol lá no final. E eu acho assim, a minha vida toda eu nunca fiquei pensando muito assim, qual que é o meu sonho? Gente, eu te falo que eu nunca tive sonho. Não, peraí. Eu podia ter nascido com olho azul, né? Isso seria um sonho.
Mas o resto, pra mim, sempre foram goals, né? Sim. Então, Claros objetivos com um dia que vai chegar lá Sim. e pronto. Eu lembro a história do meu primeiro carro. Você vai adorar essa história. Né? Conte-nos. Ai. Foi depois da Macy's ou antes? Então, foi antes. Foi antes da Macy's? Você estava no restaurante. Lembra que a gente estava falando lá da neve e tal, como era sim. difícil? A minha mãe chegou e comprou um carro pra ela e comprou um pra minha irmã, porque ela era mais velha, né? Eu, obviamente, não. Aí eu tô assim, gente, na high school todo mundo dirigia com 16 anos. E eu nada, né? Aí pedi a minha irmã, falei assim, Tati, me dá carona, por favor, pra ir pra escola. Ela não, porque ela trabalhava até tarde, ela trabalhava no fast food e trabalhava até de noite. Sim. Vai a Mariana na neve, né? Aí tá, mudei determinada, vou trabalhar mais horas, vou trabalhar assim, o máximo que dê, vou comprar um carro pra mim, já que você não vai me dar. Ela, você não vai dirigir. Não vou te ensinar. O problema é seu, se você quiser, você compra, você aprende, mas eu não vou te ensinar. Eu falei, poxa, aí tá, né? Juntei o dinheiro, Thiago, mas deixa eu te falar um negócio. Eu juntei na época, era $4.000, mas $4.000 naquela época era tanto dinheiro. Era muito dinheiro. Era tanto, que hoje em dia não é nem, né? $4.000. Era um dinheirão. E eu não sabia dirigir, ninguém nunca me ensinou a dirigir, mas no Brasil eu tinha uma motinha. Eu tinha, então assim, já tinha noção de trânsito e tal. Uma base. Carro nunca tinha pego, né? Falei assim, mas aqui os carros todo automático, não deve ser tão difícil. Não tinha YouTube pra te ensinar. Aí peguei, naquela época, jornal, tá, gente? Que você olhava, os carros eram em jornal, não tinha bazar, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Olhei, mandei mensagem, liguei para um cara que tava vendendo um carro, encontrei com ele no parking lot de uma CVS, levei o dinheiro todo em cash comigo, não sabia o que eu tava fazendo. Não sabia dirigir e com inglês quebrado. Então, você imagina, coloca isso tudo junto, né? Uma menina de 16 anos... com $4.000 no bolso, que não falava inglês direito, encontrando com um desconhecido no parking lot da CVS. De New Hampshire. Nada podia acontecer de errado, tá, gente? Quebrar. Nada. Aí eu fui lá e, quebrando o inglês mais ou menos, o cara falou assim, ok. Eu falei assim, oh, very nice, fingindo que entende das coisas, né? Eu dando uma olhada assim debaixo do carro. Fast and the Furious lá. Olhei, eu só pensando, nossa, que carrão, né? Que a minha irmã tinha um carro todo quebrado. Naquela época, minha mãe também um carrinho bem simplesinho. E eu falei assim, nossa, que carrão por $4.000. Entrei, o cara falou assim, você quer fazer um test drive? Aí eu falei, no, you drive. Me look. Não sabia dirigir. Fomos, ele foi dirigindo na Main Street, lembro direitinho um dia como se fosse ontem. Ele foi dirigindo. Aí na volta ele falou assim, are you sure que você não quer dirigir? E ele falando, are you sure you don't want to drive? Eu falei assim, sure. Que eu fiquei olhando ele, né? O tempo todinho eu tô assim, só observando ele. Onde que ele pisava, onde que ele acelerava. Onde ele pisava, eu vi, né? Aí, que ele colocou no D de drive, aí na volta ele parou no estacionamento e ele falou assim, não, now you drive. Eu falei, now me drive. Toda, né? Toda índio. Aí ela foi ver a Mia Toretto dirigir lá. Aí eu fui lá, coloquei, e eu tentando colocar o D, e o cara falando comigo, ele, no, you have to press, falando pra apertar no freio, né? E eu no acelerador, aí só escutava barulho. Foi um micão, tá? Moral da história, voltei dirigindo o carro, parei na CVS, entreguei o dinheiro dele, e foi meu primeiro carro. E aí você levou o carro pra casa? E voltei dirigindo. Você voltou dirigindo? Sim. Com a placa do cara? Sim. Mas lá eles davam a placa, né? Sim. Fui pra casa dirigindo. Minha mãe chegou do trabalho, ela viu o carro lá no driveway de casa. Minha mãe quase morreu. Ela, de quem que é esse carro? Eu falei assim, mãe, é meu, comprei. Que massa. E a minha mãe não entrou no meu carro por quase um mês, até um dia que o carro dela quebrou, ela precisou de carona. Pé da vida contigo, falou assim, peraí. Mas isso é gostoso, né? Nossa. As pequenas conquistas da vida. Nossa, E aí foi esse aí que te levava pra Macy's. Nossa, demais. Mas aí, nessa época, né, aí, gente, o dinheiro, assim, você começa a ver o resultado das suas coisas e isso vicia, né? Sim. Aquele pouco dinheiro vicia, né? Porque você pensa que é muito pela idade. Nossa. Que eu passei por essa fase. Você, nossa, tô ganhando muito. Nossa, eu tô ganhando super bem e tal. Aí teve uma coisa que eu fiz que, olhando hoje, se meu filho fazer, eu mato ele. Se um dia ele ver isso, eu mato ele. Então, quase faltando 2 semestres para poder graduar high school, eu tinha arrumado um trabalho part-time numa companhia, na Delta Education, e o cara me ofereceu um full-time job que eu ia ganhar mais que a minha mãe e a minha irmã. Uau. Aí eu falei assim, nossa, ele tá me oferecendo naquela época, né? Ele tá me oferecendo muito dinheiro. Sim. Mas relativo pra idade, é... Não, e era mais realmente o que a minha mãe fazia. Sim. Aí eu falei assim, não, peraí, eu vou ter que pegar esse trabalho. Aí eu fui lá na high school, sem falar pra minha mãe.
Falei assim, tem como eu mudar pra noite, porque o trabalho lá era de dia. Não tinha como continuar. Aí eu mudei pra noite, fiz meus últimos 2 semestres. Mas em New Hampshire tinha aula de noite? Tinha que pagar, mas tinha, Que legal. É. Ah, melhor. Eu parei de Aí- estudar, tive que fazer o GED depois. Não, eu fiz a high school de noite. Era paga, então muita gente não fazia, porque na época... Sim. Mas eu tava me achando. Eu falei, nossa, eu com 17 anos tô ganhando bem. Perfeito. Life is good, Life is great. Que show. E aí você foi trabalhar de quê? Foi nessa companhia, na Delta Education. Na Delta Education. É. Mas antes disso, tinha uma história legal da Macy's. Você começou a contar e a gente perdeu. Qual que era a história da Macy's? Como você foi parar na Macy's? Então, eu fui na Macy's, porque naquela época eu ia pra lá poder ficar olhando as roupas, né? Sim. Aí um dia a mulher falou assim, por que você não aplica? We're hiring. Você Eu falei, perguntou dar desconto na roupa? Eu falei, sure. Aí eu comecei a trabalhar. Aí, Thiago, naquela época, eu acho que assim, quem tem vendas assim no sangue é complicado, sabe? Aí eu lembro que pagava mal, não Certo. pagava bem não. Só que ela falou assim, olha, se você abrir cartão de crédito, cada cartão de crédito que você abrir no seu turno e for aprovado, você ganha $50. Eu, o quê? Thiago, não tinha uma pessoa que vinha no meu registro que não abria um cartão da Você Macy's. convencia demais o cartão. Mas assim, né, se tivesse 4 pessoas juntas, os 4 iam sair de lá com cartão. Olha que ironia da vida, né? Hoje você fala, não abre cartão da Macy's. E antes você engatar. Mas muita gente fez crédito naquela época por minha causa, Ai, tá? olha pelo lado positivo da coisa. Aí você ficou na Macy's por um tempo e aí você foi pra Delta Education. eu fiquei muito tempo. Não, naquela época eu tinha 2 trabalhos, teve época que teve 3, então Mas a Macy's eu não saí de lá por causa do cartão, de tanto dinheiro que eu fazia com cartão. E esse é um dos outros fatores, né, que leva o imigrante, independente da idade, a ter sucesso aqui na terra do tio Sam. Não tem essa. É o quê? 2, 3 trabalhos. Sim, nossa, Não tem moleza. Adorava. E eu acho engraçado, né, porque o meu filho conhece muito da minha história. Sim. E hoje em dia, a cultura, né, do Brasil é bem diferente da cultura daqui. Sim. E aqui eu lembro, uma das pessoas que eu mais admirava era um ex-patrão meu, o Dr. Karazi. E eu lembro, quando eu trabalhava pra ele, o cara é multimilionário. Sim. O filho dele, no dia que fez 14 anos, estava todo feliz que ele podia ir aplicar para trabalhar no Market Basket. Correto. E eu fiquei horrorizada, né? Eu falei assim, nossa, cara tão milionário, né? Porque naquela época até a gente... Caráter, né? Até a gente aprender, assim, sobre Os a valores, cultura. os valores, Não, né? e a cultura. Vai no Brasil falar para um milionário que o filho dele vai trabalhar no supermercado. Não vai acontecer, né? Então, eu achei super bacana. Plantar batata em New Hampshire no verão, que muitos fazem isso. Não é? Então, eu achei super bacana. Aí depois eu fui vendo e ele falou, Mariana, eu jamais vou colocar ele trabalhar na minha empresa, porque aqui ele não vai obedecer a hierarquia, não vai obedecer os horários, né? Então, e eu converso muito com meu filho, ele tem 10 anos e ele já sabe fazer o próprio dinheiro. Certo. Eu acho super legal, sabe? No verão ele fez um business pra ele e eu já, acho... já tá no DNA, já tá na genética da mão. Sim, eu acho super legal, né? A gente não perder a essência, não importa quão bem sucedido que você chega a ficar um dia, ensinar para nossas próximas gerações, né, que todo mundo tem que começar de um ponto. Essa é a maior riqueza. Essa transferência de conhecimento. Estava conversando hoje com o meu grupo de gestores, falando sobre perguntas de consultoria. O que acontece? Principalmente a família brasileira, a gente não é treinado ou condicionado desde criança a fazer perguntas do jeito certo, perguntas abertas. A gente faz perguntas fechadas. Em consultoria, se eu te perguntar, se alguém me pergunta quantos postos de gasolina tem em Massachusetts, ótimo. O primeiro passo é qual o tamanho da população do estado? Perfeito. Qual que é a renda per capita do estado? Interessante. Baseado na população e na renda per capita, qual a porcentagem de famílias que tem carro? Quantos carros que vão, né, encher o tanque por dia? Baseado nesse volume, eu vou estimar uma quantidade de postos de gasolina. Não é sobre a resposta, é sobre o processo de você chegar na resposta que é relevante. E isso é muito cultural. No Brasil, quantos postos de gasolina tem? Não sei, tem uns 10 mil. É o processo de você quebrar o projeto e é passando essa herança, né, para os nossos filhos que eu vejo um valor enorme. É no trabalho, é nessa parte de ser inquisitiva. É um diferencial americano. É demais. E assim, né? E eu fico com medo porque eu acho que todo mundo, quando está crescendo um business, você está crescendo a BRZ cada vez mais. Eu acho que a tendência dos pais, na verdade, a gente se sente guilty por
porque estamos investindo muito tempo no nosso business e às vezes a gente pensa, nossa, será que eu estou passando menos tempo com as crianças? Será que... E a maioria de pessoas, o que eles fazem? Eles querem recompensar essa falta dele com bens materiais, Sim. né? Então é uma coisa muito comum Sim, de você ver assim, né? É normal. Sim. Você tá vendo essas crianças aí tudo andando com tênis de $700. Falei assim, peraí. Os valores estão desalinhados. Sim, mas eu acho que assim, é aquele negocinho, né? Olha, como eu não consigo ficar tão perto de você, eu tenho isso daqui, eu posso te dar isso, posso te dar aquilo. E o balanço é muito difícil, sabe, Thiago? Então Assim, de onde que veio esse desejo seu? De onde que você acha que vem o desejo da Mariana? Desejo de crescer, de desenvolver aos 15, 16 anos, você comprar o seu carro aos 17. Eu sempre fui movida por goals. Então, eu lembro, né, as pessoas... Eu sempre falo isso quando eu tô... Especialmente treinando os corretores, né? Igual o Thiago falou, sou dona da Invest Realty. A gente vai chegar lá ainda. Mas eu gosto, mas eu lá. amo treinar pessoas. Sim. E o que eu sempre falo, a primeira coisa você não pode comparar o seu capítulo 1 com o meu capítulo 100. Certo. Entendeu? Eu já passei por várias coisas no caminho para estar onde estou hoje. Várias fases, várias Sim. etapas. Então, eu sempre falo, você tem que comparar uma pessoa que está no mesmo caminho que você. Sim. E foca em você, não fica focando na outra pessoa. Você vai viver uma vida infeliz. Sim. Insatisfeito. Então, assim, eu sempre tive vários goals, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu casei com meu esposo, foi bem na recessão. Então, quando eu conheci ele já estava bem para baixo. Naquela época, todo mundo trabalhava no ramo de real estate, você só tinha dívida, né? Sim. Porque eu acho que foi assim a primeira geração a fazer muito dinheiro nos Estados Unidos e não sabia lidar com aquele dinheiro. Então, o que eles faziam? Sim. Gastavam. Sim, né? sim. Então, quando eu casei com ele, eu falei, olha, Albert, não importa casar como quebrado, mas com dívida, não. Sim. Nós vamos pagar essa dívida toda. Vamos acertar o negócio. Vamos pagar tudo. E eu lembro naquela época que a nossa criação foi um pouco diferente, né? E ele morava num casão enorme, com piscina, com jacuzzi, com Mercedes, com BMW, com não sei o que. Eu falei assim, cara, como que você vai ter que vender isso tudo? Vamos morar agora numa multifamília. Não, que não sei o que a gente vai casar, a gente tem que mudar. Eu falei assim, não devo nada para ninguém, a gente vai crescer juntos. Correto. Então, vendemos tudo, pagamos as dívidas. Convenceu ele a... Fomos morar numa multifamília. Thiago, ele tinha tanta vergonha que os amigos dele não foram visitar a gente pelo menos 1 ano depois que nós mudamos. Uau. Crença, né? E assim, o que eu falei pra ele, não é que você caiu, nós estamos... Reestruturando e reconstruindo, entendeu? Então é uma coisa, aqui nos Estados Unidos, eu sempre falo, né? Mas é interessante eu vou te interromper aí agora, porque é o seguinte, a pergunta que eu te fiz... E quem prestou atenção até agora, não sei se você pegou o gancho aqui, mas o desejo da Mariana vem da necessidade dela criar patrimônio. Olha só para você ver, o primeiro carro veio da necessidade de se transporte. Sair da neve. Não foi? E aí, depois você teve aquela necessidade de desenvolver e crescer. Que teve uma fase que a gente pulou, que você formou enfermagem, não foi? Foi algo Fui fazer enfermagem, antes de casar, você fez enfermagem, você foi praticar na área de enfermagem. Foi, bem depois da high school. E de onde que veio esse interesse? Não veio. Acontece que depois da high school todo mundo queria fazer faculdade, tem que fazer faculdade, normal. Minhas amigas no Brasil, todo mundo para faculdade. Falei assim, tem que fazer faculdade também, né? Aí eu fui fazer a faculdade no National Community College, lá em Nashua. Na época, não qualifiquei, não sabia, acho que nem pegar student loans. Então, assim, eu tava pagando, então fazia... Foi no braço. Sim. Aí eu falei assim, não, como que eu posso fazer dinheiro com isso, né? Eu falei assim, não, eu posso pegar primeiro a de nurse assistant, que aí eu já vou trabalhando no hospital. Mas só que realmente não foi pra mim, sabe? Que legal. Com quanto tempo você descobriu? Eu fiquei lá uns 2 meses e falei, não posso. E a razão maior que eu não consegui, ficava muito attached emocionalmente. Sim. Então... Eu acho que eu ia ser um péssimo enfermeiro. Quando você gradua e eles colocam pra trabalhar, você não vai lá trabalhar na área maternidade vendo nenenzinho, sabe? Eles te colocam lá no asilo, no hospice, né? Sim. Então, eu lembro o primeiro paciente que eu vi lá que não estava no room dele, eu falei, cadê ele? Morreu.
Cara, eu fui pra casa, eu chorei igual uma doida. Eu falei, não dá. Não consegui, não. Não era pra mim. Não era pra mim. Segredo da vida, né? Descobrir o que você não gosta de fazer e não fazer isso. Acho super legal, eu admiro demais quem consegue, mas não era pra mim. E aí você foi pra uma clínica odontológica. E de onde sai? Você falou assim, não, peraí, não quero mexer com enfermagem, agora eu vou cuidar dos dentes? Como é que foi? Na verdade, teve um gap que eu fui pro Brasil, eu fui ficar 1 ano lá no Brasil, porque eu fiquei frustrado no negocinho de enfermagem aqui, aconteceu umas coisas, falei assim, vou no Brasil. Fiquei 1 ano no Brasil. Uhum. Tentei morar no Brasil. Fui lá, mobiliei a casa, comprei carrão, blá, 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 blá. Falei assim, vou morar no Brasil. Com quantos anos isso? Com 20. Uau. Precoce essa menina, gente. Fui morar no Brasil. Aí eu falei pra minha mãe, né? Falei assim, mãe, na hora que acabar o dinheiro, eu volto. E foi ótimo, sabe? Foi uma experiência maravilhosa. Foi, porque eu viajei demais no Brasil. Então, assim, conheci vários lugares no Brasil. Mas realmente... Depois que você aprende a praticidade dos Estados Unidos, você acostumar lá é bem mais difícil. É bem mais complexo. Sim. Aí eu voltei pra trás. Aí quando eu voltei, saí procurando emprego, né? E naquela época não tem essa, né? Ai, cheguei aqui no outro dia de manhã, já saí do aeroporto, no outro dia acordei em casa, já fui aplicar já no tanto de lugar. Falei assim, eu preciso começar a trabalhar urgente, né? Aí... É incrível, né? Como tem gente que não encontra trabalho. Nossa, não... Enfim, se você não encontra trabalho, escuta o que ela acabou de falar, presta atenção, assiste 10 vezes que ela te ensina aqui, ó. Sim. E aí? Fui fazendo aplicação em todo lugar. Falei assim, o primeiro que me ligar, já tô trabalhando lá, né? Aí eu lembro que eu tinha visto uma pessoa no anúncio falando que tava precisando de uma pessoa para trabalhar num consultório dentário, que era de recepcionista. Aí eu liguei lá e ele falou assim, quando você pode começar? Eu falei assim, hoje. Ele falou assim, então, você pode colocar o scrub ali atrás, você começa hoje. Eu falei assim, ai, que bom. Perfeito, né? Então foi um paycheck mesmo. Você falou, preciso de um paycheck, apliquei em vários lugares, surgiu, pum, primeiro, Vral, pum, tava lá. Falei, Vral, depois eu mudo, né? Que legal. E acabei não mudando. Acabei ficando no ramo de dentista durante muito tempo. Sério? Sim, e durante foi muito aí tempo. Você não conheceu o Albert na clínica dentária, não, né? Não. Porque não foi na logo clínica em seguida, dentária, não. Depois vocês se conheceram, casaram? Não, foi um pouco depois. Eu Foi. fiquei trabalhando na clínica dentária durante alguns anos, né? Show. Então, depois que eu já estava 3 anos, e eu fui sempre crescendo, né? Que Então, legal. fui fazendo uma coisa, aí depois eu fui trabalhar no especialista, que já me empregou já para ser manager do office dele. Aí, depois eu fui conhecer o Albert. Que legal. A gente tinha perdido um pouco dessa essência da Mariana. Eu falei, não, vamos voltar lá. E aí vocês se conheceram e você reestruturou financeiramente a vida do Albert, mudaram para casa de 3 famílias. Sim. E que cidade foi? Manchester, New Hampshire. Manchester. Ah. Sim. Longe de tudo, mas era o único lugar que we could afford. Yeah. Então... Pelo menos tinha um aeroporto do lado. Não é? Já dava pra ir pra Flórida ali. Que legal. E aí, nessa época, você tava no escritório dentário ainda? E ele... Tava no escritório dentário. Então, bem depois que nós casamos, né? 2008 lá, aquela recessão danada, não tava vendendo casa. Nossa, era um horror, né? E ele trabalhava, amo o pessoal da Pablo Maia, ele trabalhou, né? Ele sempre trabalhou na Pablo Maia Group, que é lá em Framingham. Ah, ele mexia com real estate. Sim, ele mexia com real estate. E ele tem um mestrado em bioquímico. E odiou trabalhar também. Ele graduou, pegou mestrado, né? Não podia ter... Aqui. Sim, não podia ter descoberto que ele não gostava da profissão antes, não. Tinha que pegar o mestrado. Todo mundo que mora que sabe quanto que é caro, tá, gente? E eu sei que naquela época eu falei com ele. Eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte. Ou a gente vai abrir nossa companhia, sai do Pablo, porque o Pablo não tinha licença de New Hampshire. E eu conhecia muita gente em New Hampshire. Falei assim, eu não vou ficar pegando meus amigos aqui e mandando comprar casa com outra pessoa. Ou a gente abre nossa companhia, ou você volta a ser bioquímico. Você tem 2 opções. Que isso, a mulher reestruturou a vida do cara e já, ó... Não tem terceira opção. Ele, mas eu odiei trabalhar lá no laboratório, que não sei o que, Eu falei assim, então, let's go all in. E montamos a Invest Realty em 2008. Você lançou a Invest Realty no meio Que loucura, do buraco. Né? Sim. Genial. Não, loucura. Genial. Loucura. O Albert falou, Mariana, tá todo mundo fechando, a gente vai abrir? Eu falei, sim. Vamos. Double down. Na hora certa, sabia? Mas o Albert, ele me apoia em tudo, sabe? Ele sabe que eu, de vez em quando... Pode chamar de doida, né? Não, mas é com um propósito. Mas, Mariana, todo empreendedor de sucesso que eu conheci até hoje,
Não é doido, é simplesmente coragem. É? É coragem de você ir all in, porque, cara, é onde que eu sou contra o que o presidente Lula falou hoje, ou ontem, não sei se vocês viram, mas o cara falar assim que, tipo, o empresário só ganha dinheiro porque o pessoal trabalha pra ele. Cara, o empresário... Você já viu a história do porco e da galinha que entrou em sociedade? Não. Então, o porco e a galinha decidiu abrir um restaurante um dia. Essa história é muito interessante. Ó, se você não conheceu a história do porco e da galinha, escuta essa. O porco e a galinha decidiu ser sócios. Vamos abrir um restaurante? Vamos. Aí foram dividir a sociedade. A galinha chegou pro porco e falou assim, eu quero a metade. O porco virou pra galinha e falou assim, mas peraí, por que você quer a metade? Como assim? Ah, você é seu sócio. Falou, não, você vai entrar com os ovos e eu vou entrar com o meu lombo. Se der errado, eu perdi um couro. Essa é a vida do empreendedor, entendeu? A equipe entra com os ovos e a gente entra com o couro. É. Deu errado, pedaço das costas sai de quem? Lógico, é nosso. É isso aí. Então, se você não conhece, né, a história, agora conheceu. Agora eu conheci. Eu admiro muito. Eu acho que não é loucura, é um pouco de paixão com muita coragem. É, naquela época, assim, parecia só loucura, né? Então, assim... Aí eu falei com ele, olha, não pode também ser office em casa, todo mundo tem que ver a gente profissional, né? Aí alugamos um office bem baratinho que tinha lá na época. Não tínhamos dinheiro, assim, pra comprar móveis pro office. Aí eu lembro que eu fui no Craigslist, peguei umas coisas lá de graça, teve umas coisas, comprei tudo usado, né? O office foi todo montado com coisa usada ou de graça. E colocamos lá. Aí naquela época, Thiago, não sei se você lembra, mas tava tendo muito short sale. Sim. Era muito short sale, né? Que é o processo quando a pessoa deve mais na casa do que a casa vale no mercado. Então, a pessoa tenta vender a casa pelo valor que está do mercado atual e pede um perdão ali para o banco para a dívida, né? Então, o que eu fiz naquela época? Falei assim, vamos fazer o seguinte, você vai ser o especialista do short sale. Bora lá, faço tudo da tipo de curso que tem de short sale. Eu quero que todo mundo agora fique sabendo que você é o Albert do short sale. E naquela época lá foi o que ele fez. Por que eu não te conheci naquela época? Eu fui tentar comprar casa de short sale com uma pessoa errada que atrasou 2 anos da minha vida e eu não consegui executar e eu voltei pra indústria financeira de novo. Você acredita? Olha que horror. Sério? Olha que horror. Trabalhar, gente, outro insight, trabalhar com um profissional errado nessa terra te atrasa. Demais. Hã? Nossa, e como? Na verdade não, peraí, vou corrigir. Você vai na oficina mecânica e pede pro cara fazer cirurgia no teu cérebro, não vai dar certo. Não Isso vai. em qualquer lugar do mundo. Sim. E naquela época a falta de informação era muito grande, Thiago. Grande. Então o que os brasileiros faziam naquela época? A pessoa não sabe, perdeu a casa. Eles literalmente abandonavam as casas. Eles nem tentavam negociar. Fora. Mas eles não tentavam não negociar. Não tentava negociar. Sim. Igual a minha mãe manteve a casa dela, todo mundo da minha família perdeu a casa e entregou. Minha mãe foi até o final. Falou, filho, só sai daqui de dentro carregado. Sim. Quero ver. E hoje ela tem a casa dela aqui em Malden, que vale mais de 1 milhão. Recentemente divorciou e falou pro marido ainda, te pago, vai embora. Ó, que Mas, gracinha. tipo, não entrega a casa, entendeu? Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Sim. Então a gente fez aquilo. Mas naquela época o real estate não dava para bancar as contas, né? Mesmo fazendo short sale, porque o short sale realmente era complicado. E então eu falei com o Albert, falei assim, olha, eu continuei trabalhando, vendas tinha assim a cada 3 meses, às vezes 4, não importava, né? Mas eu sempre falei assim, olha, e o Albert desde aquela época, Mariana, você tem que vir trabalhar no real estate. Você tem que vir, você vai ser boa, você tem que vir trabalhar comigo. Eu falei assim, olha, não vou fazer vendas, que a gente precisa da minha renda, e eu tinha seguro, tinha benefícios, né? A qualidade de vida, estabilidade. Então eu falei assim, olha, eu vou ficar na minha, bonitinha, linda, entendeu? Se um dia a empresa crescer tanto que precisa que eu saia do que eu estou fazendo, tudo bem, a gente conversa lá na frente. E eu esperei bastante para poder realmente pegar a rédea assim e começar a fazer tudo. Quando que você entrou junto com ele na Invest? Que você falou assim, ok, agora eu chutei o pau da barraca de dentista e tô dentro. Em 2012, eu comecei a manage o office e já ver alguns clientes. Eu só comecei a mexer com vendas mesmo em 2015. Uau. Então demorou um tempinho. Demorou. Foi um a gente fala em inglês, um slow moving bus. Foi um ônibus devagar. Aí cada ano era um ponto novo e a Mari entrava. Então assim, e eu sempre acho, né? Eu acho que um casal é como se fosse um time, né? Então assim, vocês podem crescer junto ou pode os dois ficar ali no penhasco ali, um tentando
levar o outro para cima, mas se os dois não quiserem um propósito, não consegue, né? Quando não quer, dois não briga, né? Sim, então... Dizia minha avó. É desse jeito. Então, naquela época, eu acho que foi importante, né? Um de nós ter um trabalho estável, um salário. O Albert sempre fala, você podia ter parado antes. E no final, o que eu fazia, Tiago, o meu trabalho, eu pegava, por exemplo, tinha uma dentista que ela não podia falar que ela era dentista, que ela era dona, porque ela tinha um non-compete agreement. Aí eu fazia tudo, do build-out do office para hire todo mundo, para treinar todo mundo. Eu empregava dentista, empregava tudo. Eu era só office manager e fazia o build-out do development dos office. Aí você já estava pegando as manhas já. Sim. Fazendo erro com o dinheiro dos outros. E ganhava bem, aprendi tudo com eles, fiz muito treinamento. Eu falei, agora eu tô pronta. Cara, isso aí é um outro fator que leva o imigrante a ter sucesso aqui na terra do Tio Sam. Educação. Sim. E tem educação formal, que você vai pra escolinha, senta ali, faz o livro. E aí tem educação profissional, que aí você tem as manhas mesmo. Eu falo muito pra galera jovem. Aprender com o dinheiro dos outros é a melhor coisa que tem. Vai errar com o dinheiro dos outros primeiro. Sim. Cola em quem sabe, quem tá fazendo bom. Trabalha só pelo café. Pô, se eu tivesse a idade que eu tenho hoje, pudesse trabalhar pra mim hoje, eu falava, cara, você tá precisando de alguém pra comprar? Vou ficar do seu lado. Quero passar o dia contigo. Não é? Imagina, passar o dia com a Mariana. Mariana, peraí, por que você tá fazendo essa pergunta? Né? Por que você tá agindo desse jeito? E isso você aprendeu no dia a dia. Sim. Então, são coisas que ninguém tira de você, né? Então, você pode perder o dinheiro, você pode perder aquilo, mas a experiência, o knowledge que você ganha, As dali, manhas. ninguém As tira. As manhas que você ganha, não tira. Ninguém tira. Eu tenho um grande amigo, meu Alfredo Soares, fala, você pode ter diploma, mas você não tem as manhas, não faz nada. Mas esse negocinho do conhecimento, Tiago, eu acho que é importante em qualquer profissão, né? As pessoas ainda quererem sempre se aprimorar. Sim. Que às vezes a pessoa pega ali um pouquinho de sucesso. Esquece. Estou bem, já sei de tudo, não preciso de mais nada. E é a coisa mais engraçada do mundo. Na hora que você fala essa frase, perdeu, né? Já sei de tudo. Gente, eu não suporto. Eu também. E assim, nós temos um volume muito grande de venda? Temos. Sei tudo? Lógico que não. Então, todo quanto é tipo de curso que tem, se deu uma coisa nova, eu tô lá, né? E é engraçado, o último que eu tava agora, veio uma mulher conversar comigo e assim, né, no meu ramo, no seu ramo com certeza é a mesma coisa. Sim. São poucas companhias que fazem muitos, né? E um tanto de companhia que faz pouco. Aí a gente estava lá assim, eu falei assim, nossa, eu conheço quase todos os corretores que estavam lá. Que são todos corretores que são top producers de outras companhias. Correto. Ela falou assim, Mariana, é maior engraçado que sempre as pessoas que vêm são as pessoas que fazem muito dinheiro, que fazem muitas vendas. E os caras que são focados também, né? Que fazem 100% Mas, só tipo, isso. o pessoal que devia estar lá aprendendo também, não estão. Não vai. Olha que engraçado. Não vai. Mas você já percebeu também que o focinho de porco, né? O canivete suíço... Ele gosta de porco, tá, gente? Não vai, né? Não, eu adoro porco. Mas o focinho de porco, canivete suíço, o octopus, né? Ele também não vai, né? Já percebeu isso? Porque a pessoa tá fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, não consegue fazer nada bem. Não foca em nada. Vendo casa, vendo carro, financia a casa, financia o carro. Tem várias pessoas que você conhece desse jeito. Aí, tipo assim, peraí, agora eu vou virar corretor de seguros, mas eu faço seguro de casa, carro, peraí, quero fazer vida também, planejamento financeiro. Não sai nada. Não sai nada. Nada. Não sai nada. Eu falo pra todo mundo, né? Quem tá querendo ser um octopus e ter a mão em todo lugar, acaba não fazendo nada bem. Não tem como você fazer nada bem. Quando você vira octopus, sabe o que você vira depois? Salada. Eu tenho um livro maravilhoso pra isso. Eu falo quase em todo podcast. Chama One Thing, uma coisa. E nesse livro tem uma frase, eu repito sempre. Literalmente, se você correr atrás de 2 coelhos, você não pega nenhum. Sim, nenhum. E aí você pega esses caras que são high performers. High performers são o quê? Focado. Sim. E estão sempre aprimorando. Educação contínua. Com certeza. Em 2015 você entrou... Cara, 7 anos. Sim. Quando eu olho pro seu track record assim, eu pensava que você já tinha uns 10. No backstage já tenho mais, né? Então, assim... Era coach. Não, era coach, assim... O Albert, o meu esposo, ele é tímido. Eu era tímida. Engenheiro químico, eu era tímida, mas assim, né? Eu vendia casa para todo office que eu abria. Todo mundo... A primeira pergunta, você paga quanto de aluguel? Pronto, falou a resposta, já era. Mês que vem tá comprando casa.
Então, Pegou a experiência de abrir cartão da Macy's e levou pra vender casa no escritório dentário. então, assim, eu já vendi o peixe do Albert por ele, né? Uhum. Então, naquela época, assim, ele já vendia, assim, pra todo mundo que eu conhecia. Conhecia a pessoa, pagou aluguel, W2, pronto, já mora era. de aluguel? Peraí, desce ali que o Robert resolve. Não, peraí, que você consegue comprar sua casa própria mês que vem. Então, naquela época, eu já estava envolvida em real estate, mas nunca tinha largado tudo, né? E para largar tudo, assim, it takes courage, que você com dois filhos, e naquela época você tem benefícios, e seguro excelente, fala assim, nossa, vou ter que sair de tudo. E eu acho que falou assim, Mariana, não faz sentido, eu pago uma pessoa para me ajudar, e você está aumentando o business dos outros, você está aí crescendo esse tanto de dental office aí, Sim. e você podia estar crescendo em Invest Realty. Eu falei Sim. assim, tudo bem. Mas aí tem aquele Vendeu medo ideia. também de trabalhar com o marido, né? Sim. Que todo mundo fala assim, nossa, será? Morar Será junto, que dá? trabalhar junto? E como que foi a experiência? Então, eu sou prática. Não sei se você percebeu. Ah, um pouquinho. Eu falei assim, peraí, para isso dar certo, tem a solução. Para tudo eu tenho a solução, né? O office de Nash, eu fui lá, comprei um office, né? Não queria mais alugar o office. Compramos um Predinho office. lá, mixed use ou era... É um front use. aham. front use, né? Aí compramos lá o de Nacho. Falei assim, vamos comprar um lá na região de Lowell também, que aí você fica no de lá e eu fico no daqui. Ah, ficou perfeito. Excelente, funcionou. Entendeu? Aí fomos lá, compramos de Tewksbury. Aí eu falei pra ele, o seu é lá e o meu é aqui. Que legal. E aí, de 2015 pra cá, você já tem um footprint em vários lugares, né? Nossa, sim. Hoje a Invest tá em quantos lugares? Nós temos, na verdade, são 3 offices, né? E tem um também que é um satellite office lá em Rockland. Que legal. Então, estamos em Nashua, Tewksbury, Hyannis e o Rockland, que é um satellite office. Show. A gente vai ser vizinho lá em Hyannis em breve, né? Sim, sim. Vou pegar café emprestado com a Thay. Não sei qual que são os seus planos de Hyannis. Quando a gente abriu lá, eu falei assim, nossa, agora no verão, vou ter desculpa falar meu contador, né? Que eu tô lá trabalhando, longe de casa, passar umas noites lá no verão, que eu adoro lá no Cape Cod. Eu fiquei sabendo que pode fazer esse write-off, né? Pode, mas e o tempo? Que não tem, né? No verão, meus clientes tudo quer comprar casa. Pois é. Quem disse que eu posso ficar lá no mar, né? Quem disse que a gente pode tirar? Fiquei sabendo que tem esse write-off. Fiquei sabendo e até hoje eu não usei. Não teve tempo de fazer o Até write-off. hoje eu não usei. Ah, ótimo ponto. Gente, é outra coisa que é importantíssimo, tá? Um bom contador. Não é? Fala aí, você que trabalha com compra de casa, financiamento, qual que é a relevância de ter um bom contador? Olha, Thiago, pelo fato da gente ver assim, a vida financeira de vários clientes, eu fico um pouco indecisa, às vezes. Se a culpa é do contador, se a culpa é da pessoa, não sei. Uma combinação sabe? dos dois? Não sei. Por que eu tô falando isso? Chega a pessoa lá no office, não, eu vou conseguir comprar casa, que ano passado eu fiz $200 mil. Falei assim, que bom, ótimo, excelente, vamos lá e tal. Na hora que a gente pega o imposto lá, né? Aí eu já pergunto, você pagou à vista o seu imposto ou você parcelou? Não tive que pagar nada não. Falei assim, o cara fez $200 mil, não teve que pagar nada, nossa. Teve receita de 200 Falei, pau. uau. Aí tá, né? Aí você olha lá, O Donald tá Trump? lá, $200 mil, 190 de despesa com business. Sobrou 10. Aí eu falei assim, olha, você tá colocando aqui que você fez $10 mil de profit. De lucro. De lucro, né? De Sobrou pra net você. income. É. Falei, isso é menos de $1.000 por mês. Aí eu falei assim, o carro que você dirige, a prestação é 800. Tipo, os números não metem, Não né? bate. Então, eu não sei, eu acho que assim, eu tava conversando isso outro dia com uma cliente, eu acho que os brasileiros que chegam aqui, cada um tem sua história, mas aqui é muito fácil da pessoa começar a fazer muito dinheiro. Então, se a pessoa tem uma cabeça empreendedora Sim. e é determinada, ele vai aprender ali a fazer landscape, vai abrir uma companhia, vai se dar bem, vai fazer muito dinheiro, só que as pessoas não aprendem aquela educação financeira. As manhas dos Estados Unidos, porque eu falo as manhas. Olha só, no Brasil, você quer esconder a receita o máximo possível porque você é tributado e você não tem retorno no seu tributo. Você liga pra SAMU, eles não vêm. Você liga pra polícia, Sim. não aparece. A rua tá suja, a coleta de lixo é uma bagunça. Show. Agora aqui, a galera esquece que é diferente, o processo é diferente. E é um dos fatores que leva o imigrante a ter sucesso aqui, é a integração. Integração cultural. Por quê? Esse processo de tributação aqui, ele agrega valor... Sim. para o sistema e para a pessoa. Porque se você não tem renda, como é que você alavanca? Exatamente. Como é que você pega dinheiro emprestado? Quem vai te emprestar uma balinha? Não tem como. Não compra um com carro ela, financiado. não compra uma casa da Barbie.
E é uma coisa tão importante que muita gente não entende. Se você quer alavancar a sua empresa e você tem receita recorrente, cara, o custo de capital é baratíssimo. Sim. Eu brinco muito, né, que tipo, os caras de pedra têm a vida mais linda do mundo. Quem trabalha com mármore. Porque pedra é o melhor ativo que tem. Não deprecia, não estraga, tá parado ali, vai no banco e pega mais dinheiro. É muito lindo só assim. isso. Não. Mas então, assim, essa pergunta sobre o contador, gente, aqui nos Estados Unidos, você faz dinheiro, você vai pagar. Eu tenho um cliente, eu amo aprender com pessoas que já estão lá eu falo meu capítulo 100, o pessoal que está no capítulo 200, assim, eu adoro aprender com eles, né? Aí eu tenho um cliente que falou assim, nossa senhora, eu acabei de mandar agora, esse ano lá eu paguei 130 mil, eu falei, nossa, que pancada. Ele falou assim, Mariana, meu sonho é pagar $500 mil de imposto. Então, se a mentalidade da pessoa, sabe? Então, assim, meu sonho não é não pagar nada, não é pegar... Se estiver pagando 20% a 500 mil, tô muito feliz. Exatamente, entendeu? Então ele tá assim, Mariana, o meu goal é pagar 500 mil. Então, assim, você vê o tipo de mentalidade, né? Aqui realmente é igual eu tava falando. Eu fico... O pessoal que tá chegando agora, Thiago, é uma loucura. O pessoal vai lá no office, o pessoal tá aqui há 1 ano e meio e já estão fazendo muito dinheiro. Sim. Só que o pessoal não tá sabendo salvar, não tá sabendo investir. Estruturar, não tá sabendo. Então, assim, eles fazem, gasta, entendeu? E eles estão naquela vida. Essa pegada de chegar e comprar carro financiado, carro caro, entendeu? Nossa. Tipo, às vezes chega... já ficam em desvantagem. Porque você já começa o jogo de monopólio devendo. Exatamente. Aí fica difícil. Fica difícil, vai perder mesmo. Acho que é muito legal. Tem um jogo do Pai Rico, Pai Pobre, você já viu? De fluxo de caixa? Não. Acho que toda família tinha que ter esse jogo em casa e brincar. Porque literalmente o jogo é monopólio só porque de fluxo de caixa, entendeu? É uma coisa tão simples. Depois dá uma olhada pra você com seus meninos. Depois é muito legal. E aí você faz a corrida do rato, como que você sai da corrida do rato. É uma forma bem didática de explicar isso aí que você tá falando. Então é complicado. Eu vejo que a nossa comunidade, principalmente, e a cultura na vida financeira, Thiago, como que é loucura. Eu vejo assim, meus clientes latinos, hispanos. Os clientes hispanos, eles não sabem empreender igual o brasileiro. Não. Então, não tem assim, as mães igual a gente, não. Sim, mas é o seguinte, eles trabalham na mesma companhia há 15 anos, fazem lá um saláriozinho lá, tadinho, faz lá $600 por semana. Olha o banco, o extrato bancário deles tem $40 mil. Frugal. Os caras são muito frugal. Gente, simplesinho. que massa, que bacana. Não tem dívida, não deve dívida. Cartão, o carro é pago à vista. Tá no Toyorinha dele lá. Aí você vai lá, pega os brasileiros, né? Fiz $150 mil, quanto dinheiro que você tem no banco? 3 mil. E o crédito, como é que tá? E o crédito, como é que você tá? Não, nossa, eu tô devendo um cartão, mas eu vou pagar, que não sei o quê. Então, assim, o negocinho de cultura é bem, né? E assim, isso aqui não é estereotípico não, tá? A gente tá falando isso aqui que uma porcentagem muito grande da população, baseado na experiência que a gente tem, a gente vê com uma certa frequência esse perfil. Não é generalizando que todos são do mesmo jeito. Ninguém é do mesmo jeito, mas tem nessa distribuição da população, no conhecimento que a gente tem, eu concordo contigo. Sim. É muito diferente. Nossa, demais. Quando eu comecei lá com a Invest Realty, né? Qual que foi o nosso maior diferencial, eu acho, no início? O Albo tinha aquele tanto de cliente e ia nos mortgage brokers e era sempre, não, você não qualifica. Só que a pessoa não sabia o que tinha que fazer para qualificava. Correto. Então, tem várias pessoas que eu trabalho loan officer e falou assim, Mariana, você deveria ter feito um trademark na palavra planejamento. Correto. Porque o que eu fiz naquela época? Deixei meu marido doido. Que eu falei pra ele, Albert, o negócio é o seguinte, eu vou gastar tempo com todo mundo que não tá pronto. Ele falou, como assim, Mariana? Que perca de tempo é essa? Eu falei assim, não tô nem aí, a pessoa não tá pronta, você vai poder comprar daqui a 2 anos, ele vai lá no office, eu marcava 1h30 para cada cliente, para ensinar eles tudo, como fazer crédito, como salvar dinheiro, como não sei o quê. Processo todo. Mas naquela época, Thiago, tinha já alguns brasileiros, tinha bastante, não tanto quanto hoje, mas tinha alguns brasileiros que já eram corretores, mas ninguém fazia essa fase do planejamento. Porque era o pessoal que já estava antigamente, que todo mundo era aprovado. Correto. Né? Então, e na mente deles era, nossa, eu tô perdendo tempo com uma pessoa que nem tá pronta. Nossa, tô perdendo uma pessoa que nem tem social, então tô perdendo tempo com ele pra quê? Nossa, tô perdendo tempo, esse cara acabou... investimento nessa pessoa. O cara acabou de falar que não tem nem $2 mil, vou perder meu tempo pra ele pra quê?
Então, naquela época Maior lá, erro. sim, aí naquela época eu tentei me envolver com alguns loan officers, né, brasileiros. Falei assim, olha, vou marcar algumas consultas com alguns clientes, é planejamento, não tá pronta. E eu lembro que a maioria falava assim, não, o pessoal não tá pronto, você manda eles ligar lá no office lá, que a gente olha, mas não. É. Aí eu falei, até eu achar alguém que estava disposto a fazer o meu business model, né? Sim. Que era o tal do planejamento. E a gente ficava, Thiago, era toda noite lá no office, até 10 horas da noite, que o pessoal ia depois do trabalho. Sim. Sábado, o dia inteiro. Domingo, um dia inteiro. Só no planejamento. Então, assim, E eu aí, sempre depois falava. de um certo tempo, você começou a colher os frutos desses dividendos, né? Exatamente. E não só isso. Aí o pessoal fala assim, nossa senhora, eu falei pra ela que eu não tinha dinheiro e mesmo assim ela me tratou tão bem, vai lá na Mariana. E começou a rodar, né, a palavra. Aí depois disso, é igual você falou antes, né, várias mobiliárias começaram a fazer, né, os planejamentos, mas naquela época eu comecei e ninguém fazia porque era perda de tempo. É o maior sonho você prever que um cliente seu tem interesse no seu serviço com antecedência. Uhum. É genial isso. Você Sim. sabe quantos milhões de dólares a Target gastou para desenvolver um modelo estatístico para prever que uma mulher está grávida antes da mulher contar para eles? Não. Pois é, milhões de dólares. Imagino. Por quê? A Disney, a Unilever, a Johnson & Johnson, eles competem por espaço na maternidade quando a criança nasce. Lembra aquele tanto de sim, giftzinho sim. que você ganha? Porque emocionalmente você já está atrelado àquele produto quando a sua criança nasce. Então, se você recebe aqueles presentes, provavelmente você vai comprar isso com uma porcentagem muito grande no decorrer da vida da sua criança. Sim. E a Target não tinha condição de competir com eles em todas as maternidades. Falou, ok, será que tem como eu prever que uma mulher, cliente recorrente nossa, baseado no hábito dela, ela está em gestão ou não? E eles conseguiram fazer isso. Baseado no seu perfil. Porque se você começa a comprar vitaminas, começa a comprar óleo, começa a comprar creme, e você não fazia isso antes, você mudou o seu pattern, porque a gente somos criaturas de hábito. Sim. E aí eu volto, às vezes, ao empresário brasileiro, que ele não consegue ver uma oportunidade na frente dele como um investimento, ele vê como uma despesa. E é genial escutar isso de você, que você viu como um investimento muito cedo, sem um algoritmo, sem uma coisa toda elegante. Você falou, não, peraí, tá aqui a oportunidade aqui, eu tô fazendo a diferença na vida dessas pessoas. E aí depois vem o quê? A venda por indicação. Porque na hora que você faz isso para uma família, o que ela faz lá no barbecue? Nossa, é a maioria de reviews que eu tenho. Quando eu conheci a Mariana, não estava preparado e mesmo assim ela me tratou com carinho, me deu atenção. A Mariana me deu atenção quando eu não estava pronta. Pois é. Falei, gente, quem sou eu na fila do pão? O impacto Lógico que eu vou vida, te dar atenção, né? Então, eu acho... Priceless. Sim, e eu sempre falo, né? É trazer a necessidade do cliente. Eu vi que na nossa comunidade tinha necessidade de ter isso. Porque senão o brasileiro não ia estar comprando casa. Genial. Não ia estar comprando, porque a maioria, o normal do banco era você chegar lá, não, você não está qualificado. Mariana, Né? de lá para cá, você tem quantas pessoas hoje na equipe Invest? Nós temos total hoje 17 pessoas. Meus parabéns. É. Que maravilha, cara. É uma história muito gostosa. Gente, você está escutando isso aqui, não tem segredo a não ser trabalhar duro, com consistência e fazer sacrifício. Sim. Porque você sacrificou um bom tempo lá no seu trabalho, o seu esposo do lado de cá para vocês fazerem o negócio acontecer, tiveram que voltar para ir para frente. Sim. Então, você está disposto a ir para trás, para ir para frente? E se você não tem um planejamento financeiro, se você não tem uma Mariana na sua vida, entre em contato com ela. Se você não é o Albert, entendeu? Não tem a Mariana, procura, né, o suporte financeiro, porque é muito importante isso. E eu sempre falo, né? Vai em qualquer pessoa que seja qualificada, vai... Que tem um track record. Mas eu sempre falo, o mais importante é você levantar do sofá. Sim. Entendeu? Não adianta... Eu fico vendo às vezes pessoas, nossa, mas eu tô assistindo ali, tô fazendo um coaching, tô assistindo um podcast. Meu amigo, se você não levantar do sofá, você pode assistir 1 milhão de podcasts. Vídeo no YouTube. Entendeu? Você pode fazer o que for. Você tem que levantar do sofá, tem que dar o primeiro passo. Não vai. Né? Não vai, não tem como. Não tem como. 17 pessoas. A gente está entrando em recessão nos Estados Unidos agora. Sim. O juro está subindo.
O que é interessante dessa recessão para mim é que eu tenho conversado com vários profissionais nas indústrias de subindústrias para entender quais são as indústrias que vão sofrer mais. Porque a gente sempre fica naquilo, né? Tipo assim, pô, o real estate vai sofrer, vai dar real estate novo, porque é o que a gente tem na memória dos últimos 10 anos. Só que essa recessão é causada pela grande inflação que a gente teve ano passado. E o que beneficia a inflação? Terra e imóveis. Ouro, coisas físicas, né? Então, pelo que eu tenho conversado com vários economistas e desenvolvedores de prédios grandes de Boston, eles já estão alinhados para a construção nos próximos 3 anos. Não estão parando no comercial grande. A indústria deu uma freada por causa dos juros, mas tem gente comprando ainda. Demais. Qual que é a sua visão como profissional que vocês cresceram nasceu em 2008? Sim. E agora a gente está entrando aqui em 2022 para 2023. Tiago, uma coisa que eu falo para todo mundo é o seguinte: você pode fazer um good business, você pode fazer um good deal ou um bad deal, ou no mercado bom ou no mercado ruim. Então, assim, independentemente de onde esteja o mercado... Peraí, repete isso de novo olhando para a câmera. Você pode o quê? Então, independentemente de onde esteja o mercado, se o mercado tá bom, você ainda tem chance de fazer um bad deal, se você não sabe o que você tá fazendo. Não, começa de novo. Eu adorei aquela frase, vou até escrever. Independente do mercado, o que você falou? Independentemente do mercado, você pode ter ou fazer um bad deal durante um bom mercado ou fazer um bom deal no mau mercado. Então, eu acho que o que vai mandar, o que você vai fazer, vai ser o profissional que está trabalhando com você e o que você está planejado poder fazer. Entendeu? Então, quando as pessoas falam comigo, Mariana, naquela época lá que as casas estavam barato e o juros estava barato, tem gente que eu conheço que fez péssimo deal em real estate. Então, assim, não é só porque, não, o juro subiu. Eu acabei de vender uma casa agora, que é de investimento, meu cliente comprou uma casa de 4 famílias, ele está tirando livre mensal $3.500. Fluxo de caixa recorrente. Então você fala pra mim, isso foi um bad deal? Foi ótimo. Ótimo deal. Nossa, mas ele é doido, ele pegou um juros de 7,5. All day, baby. Se o custo de capital dele é alto, mas o retorno do capital dele investido Entendeu? é mais alto que o capital. Então as pessoas têm que aprender. Eu não acredito, tá horrible deal. Gente, housing, né? Eu sempre falo, o que eu faço de trabalho, housing, é igual você com seguro. Sim. As pessoas precisam de um lugar pra morar. Sim. Então não tem como, aqui ninguém mora de graça, né? Lá no Brasil o pessoal faz um sobradinho na casa da avó, na casa da mãe e vai morando de graça. Nos Estados Unidos não, o aluguel é caríssimo. Então, se você me perguntar, Mariana, você acha que o mercado vai cair? Não creio que vai cair igual caiu. Vai dar uma parada, vai dar um slowdown, vai, mas a gente estava precisando disso, gente. O mercado estava uma loucura, Sim. Thiago. Então, do jeito que estava o mercado antes, não tinha como continuar, né? A não ser que você morava debaixo de uma pedra nos últimos 2 anos e você realmente não acompanhou o mercado, mas estava assim, entrava essa casa aqui à venda, essa casa era vendida por 120 mil acima do que ela estava sendo listada, a pessoa estava tirando a inspeção, estava tirando o appraisal, isso tinha que parar. Então, assim, quando os juros deu uma subida, eu falei assim, cara, que bom. Sim, deu uma Entendeu? reversão para a média. Precisava. Porque não foi fazia bom, sentido. fiz muita venda, vou continuar fazendo. Então, eu acho super importante a pessoa parar com essa noia. E o que eu sempre acredito é o seguinte, sempre tem aquela pessoa que está esperando a hora certa. Certo. E eu falo assim, ter a hora certa de comprar uma casa é igual a hora certa de ter um filho. Não existe. Entendeu? Então, você vai ficar assim, estou esperando, quando o juros estava baixo, estou esperando o preço da casa baixar. Agora estou esperando os juros abaixar. Agora estou esperando o governo dar um incentivo. Estou esperando. A pessoa vai esperar o resto da vida, nunca Sim, vai para frente. Não vai. Entendeu? Então, assim, é o que funciona Tem que ser para igual a você. Mariana aos 16. Junta os $4.000, vai lá no estacionamento Mete Stop a and cara. Shop e volta com o carro. Acho que esse vai ser o title desse podcast, entendeu? Aos 16, voltei dirigindo meu próprio carro. Foi. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que ter coragem aqui nessa terra, né? Sim. E a coragem, eu acho que várias pessoas, eles não vão pra frente, por medo mesmo, eles Sim. não aceitam. É comodismo misturado com medo, né? Uma combinação dos dois. Sim. E eu aprendi a não julgar, sabe, Thiago? Porque não. antigamente eu ficava assim, cara, por que essa pessoa tá pagando $3.000 de aluguel? Ele tem um social, ele ganha bem, por quê? Aí eu aprendi que eu não vou ficar falando pra pessoa as 1000 razões porque ele deve investir no imóvel. Não. Porque ele tá assim, não, Mariana, aqui quebrou uma torneira ali, eu vou e ligo pro landlord. Eu falei assim, nossa, né? Aí você sabe o que o
Paulo Vieira fala? Você tem a vida que você merece. Sim, exatamente. É o que eu falo. Eu não sabia que ele falava, mas é o que eu falo. Você tem a vida que você merece. Vocês se merecem, sim. Você merece. Você tem a esposa que você merece, a barriga que você merece, a casa que você merece, literalmente. E assim, não pode nem julgar, né? É o que faz você feliz. Mas eu acho assim, realmente, se você tá pensando, não, vou dar um pause agora, não vou investir por causa dos juros. Gente, você acha um bom deal em tempos ruins e tem como achar mal deals em épocas boas. Adorei essa frase sua, vou usar ela, entendeu? Você pode fazer negócio ruim em momento bom e negócio bom em momento ruim. Então, sim, independente do momento... Não importa. Mas é verdade, o segredo é a compra, né? O segredo de tudo é a compra. O nichê naquela época lá de 2008 que eu te falei foi o short sales, né? Hoje em dia, Thiago, que eu tô vendo com a comunidade... várias pessoas agora, eles estão começando a se preocupar com o futuro, sabe? Que eu acho super bacana, que antigamente o pessoal não tava. Então, a gente está vendendo bastante caso de investimento, que são pessoas que, por exemplo, tem alguns clientes que têm schedule de limpeza de casa. Agora que eles já estão trabalhando com isso há 20 anos, eles estão vendo que o corpo não vai aguentar para sempre. Cara, não tem como. Não faz sentido, por exemplo, eu tenho minha tia aqui, vou dividir agora a história da minha tia, mas sem nome, certo? Tem minha tia e tem minha mãe. E aí, você olha, minha tia tem muito patrimônio no Brasil, em reais, e a minha mãe, todo o patrimônio dela em dólar. E a minha tia, esse perfil que você falou, tipo assim, 20 anos de América, schedule de limpar a casa, deu sangue, entendeu? E não construiu nada de patrimônio aqui. Vários anos a gente assistiu, o cara vai lá e faz isso, vai lá e faz isso. E não adianta. É aquele perfil. E a filha dela já foi para a segunda casa, é diretora de marketing. E assim, eu vejo que muitos pais sacrificaram a vida pelos filhos. E hoje está naquele momento onde que os filhos às vezes têm que dar aquele suporte para os pais. Porque não adianta. Vai chegar um momento que eles vão estar dependentes, eles não têm um seguro de desabilidade, eles não têm infraestrutura. Mas é isso. Acho que a gente pode falar muito sobre isso. Mariana, eu adorei a sua história. Adorei conhecer essa história da Mariana de BH para Boston, para New Hampshire. Conselheiro Lafayette. Conselheiro Lafayette, mas um pouquinho BH, né? Só um pouquinho lá. Não, foi sensacional. Eu acredito que vocês gostaram também. Olha, o maior insight disso aqui hoje, para mim, tá? É coragem, educação e... Determinação, sem dúvida. Mas tem um outro fator que eu achei interessantíssimo. Paciência. Porque se você não percebeu isso, ela teve paciência, ficou no trabalho dela, se desenvolveu, esperou a hora certa. Não teve aquela ganância, porque você via ali o Albert ganhando dinheiro. Você podia ter chutado o pau da barraca, mas você teve paciência. Sim. Então, determinação, garra e tal, mas a essência da paciência é sensacional. Eu acho que não importa a velocidade que você está indo na sua meta, sabe? Sim. Você tem que estar na direção certa. Sim. Então, se demorar um pouco mais de você estar na sua meta, it's ok. Você vai chegar lá. Não olhe para os outros, olha para frente. Não olhe para os outros, não precisa... Certas horas você tem que ser uma mula. Sim. Foca no seu objetivo. Brinco muito disso. Você já sabe aquele cachorro caramelo? Correndo atrás de moto no interior? Só para na hora que pega, entendeu? Vai. Gente, não, adorei, Mariana. Obrigado. Obrigado por estar aqui. Um prazer. Então, gente, olha, continua. Segue aí o Thiago. Podcast Nota 10. Obrigado. E falando várias histórias super interessantes. Não, e agora a gente vai colocar, sabe o que pra você? Aqui tem o canal dela, tem o Instagram dela, da Invest também. Então também segue a Mariana, quer aprender a investir nos Estados Unidos em real estate, entra em contato com ela, manda um DM. Segue o canal, curte, comenta, ativa a notificação. E se você tem algum amigo, família que merece escutar esse episódio, manda. Porque é só assim, né, que você vai ajudar ele ou ela a desenvolver. E eu só desenvolvo quando você comenta. Seus comentários são muito importantes. Então, construtivo... Manda aí o que a gente pode fazer de melhor. Até a próxima. Até mais, gente. Obrigado, Thiago. Muito bom, viu? Até mais. This is the Thiago Prado Experience.